Vasco abrindo negociações com o zagueiro português. Muitas reuniões internamente aí para tomar uma decisão final em relação à situação de técnico no Vasco da Gama. Quero começar falando com relação ao zagueiro. O Vasco da Gama tem como prioridade nesta janela também a contratação de um jogador para o sistema defensivo, um zagueiro. O Vasco, a pedido do técnico Renato Portaluppi, priorizava inicialmente a contratação de um zagueiro pelo lado direito do campo, um zagueiro destro, a diretoria ao lado da comissão técnica, uma visão passada por Renato Portaluppi, estava indo ao mercado um zagueiro que atuasse pelo lado direito, pois Renato entendia que Carlos Cuesta e Alan Saldívia não estavam entregando futebol o suficiente para serem titulares do Vasco da Gama, então a diretoria priorizava este jogador pelo lado direito do setor defensivo. Mas agora o pensamento mudou um pouco. A diretoria quer um zagueiro pelo lado direito, mas também quer um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da zaga. O Vasco da Gama pode estar indo ao mercado buscar dois jogadores, dois zagueiros nesta próxima janela de transferências. E temos um nome para trazer aqui a vocês. Um zagueiro que atue exatamente pelo lado esquerdo da zaga. É o zagueiro português Diogo Leite. Zagueiro que está de saída do Union Berlim. Jogador de 1,88 m de altura, canhoto, que chega com toda certeza para ser titular absoluto do Vasco da Gama. Diferente de nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta, Alan Saldívia, jogadores que, na minha opinião, são até bons, mas que não têm, amigo vascaíno, bagagem por outros grandes clubes. Diogo Leite é diferente. Diogo Leite é um jogador que tem passagem por vários clubes do futebol europeu. Recentemente, fez uma temporada bem legal no Union Berlim da Alemanha. Além do Union Berlim, tem passagem também pelo Braga, fez toda a sua base no Porto de Portugal. Tem 27 anos, ou seja, é um atleta de fato bem mais experiente do que esses outros citados que hoje fazem parte do elenco do nosso Vascão. E a melhor notícia, viria de graça. Seu contrato se encerra agora nesse próximo dia 30 de junho, ou seja, Diogo Leite ficará livre no mercado e o Vasco enxerga isso como uma grande oportunidade para trazê-lo ao elenco. Outros clubes do futebol europeu também estão interessados na contratação do jogador, então não é fácil de fato a chegada desse zagueiro, mas há conversas, há interesse sim, amigo torcedor cruzmaltino, do Vasco da Gama na contratação do zagueiro português Diogo Leite. Hoje o relacionamento envolvendo Admar Lopes com mercado futebol português, pelo fato de Diogo Leite ser também um jogador de nacionalidade portuguesa, favorece e influencia positivamente a possibilidade de uma contratação do jogador. E aí, te anima? Vascão aí no mercado, à procura de um zagueiro, Boa informação, boa notícia, de fato. Não dá para entrar no segundo semestre, com todo o respeito do mundo aos atletas, com Carlos Cuesta, Alan Saldívia, Robert Renan e Lucas Freitas. O Vasco precisa, o quanto antes, reforçar este seu sistema defensivo. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. Um dia de reviravolta, O Vasco iniciou o dia ali muito próximo de acertar a contratação do técnico argentino Hernan Crespo, Parece que já estava tudo ali, encaminhado, já estava tudo ali meio que acertado verbalmente com o treinador argentino. Porém, no decorrer do dia, parece que tivemos uma reviravolta. Como assim, Mário? O que aconteceu? Por que o Vasco aí mudou de ideia? Pois é, parece que o Vasco mudou de ideia porque houve uma grande oportunidade de mercado de um nome internacional para chegar e comandar o Vasco da Gama, Segundo informações, esse nome internacional teria sido uma indicação, Teria sido ali um nome que veio através de pessoas que não estão hoje comandando a SAF vascaína, Segundo informações aí diretas ali de dentro do clube, esse nome foi uma indicação externa, foi um nome ali que aprovou a possível vinda para o futebol brasileiro, gostou da possibilidade de trabalhar no Vasco, mas um detalhe, provavelmente
tenha sido uma indicação que já vem ali, né, da família La Máquia, que já tem um projeto por trás, que já tenha dinheiro por trás, que já tenha todo ali um espectro, né, de poder trazer um treinador e oferecer a ele mudanças radicais aí no comando do nosso clube. Então vamos aguardar, né? A tendência é que até amanhã a gente já possa ter esse nome aí revelado e talvez até anunciado pela diretoria vascaína, né? Não acredito que o novo treinador aí que seja contratado vá assumir o comando já amanhã, né? Lembrando que o elenco se reapresenta amanhã de manhã, lá no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa, né, para poder começar novamente ali a preparação, visando, né, obviamente, o restante da temporada, a volta do Campeonato Brasileiro, as eliminatórias da Copa Sul-Americana e a próxima fase da Copa do Brasil diante da equipe do Fluminense. Mas se o Vasco está encaminhado, está negociando e está em trâmites finais aí com esse novo treinador, fica agora essa grande questão: quem será o técnico? Será que é um técnico que já conhece o futebol brasileiro? Será que vai ter tempo para se adaptar ao elenco do Vasco? Porque estão falando talvez de um nome novo, talvez de um treinador que nunca tenha trabalhado no Brasil. Será que é a escolha certa? Será que não vai ter algum tipo de problema de adaptação aqui ao futebol brasileiro? Vamos aguardar, vamos esperar. Ninguém até agora tem pistas de quem possa ser esse treinador. Eu tô chutando que talvez seja um treinador português, tá? Pela ida do Admar para Portugal, que já retornou, pelo fato do no Palmeiras lá o Abel Ferreira já tá lá há muito tempo, ser muito vitorioso, ter, né, um espectro de jogo ali muito ali interessante, né, no Palmeiras há muitos anos conquistando grandes títulos. Então talvez seja aí uma indicação que esse treinador possa vir do velho continente ali de Portugal. O Vasco, a informação aí dos amigos do canal Atenção Vascaínos, teve na mesa um nome oferecido. Se você não conhece, eu aqui no meu canal gosto sempre de explicar tudo. Lucas, o que é um jogador oferecido? É o seguinte: o futebol é um mercado. Um mercado onde tem clubes, tem jogadores, tem empresários. E os empresários, nada mais, nada menos, eles intermediam, né, o clube do jogador. Os empresários trabalham para o jogador e eles representam os jogadores nas negociações com os clubes. E ainda tem os intermediários, que ajudam os empresários nas negociações. E o que aconteceu? Um intermediário do Aubameyang, para quem não conhece o Aubameyang, tá vivendo errado, mas fica tranquilo que aqui o canal é para todo mundo, muita gente aí talvez não conheça. O Aubameyang é um jogador de dupla nacionalidade, ele tem a nacionalidade francesa e também a nacionalidade do país Gabão. Um jogador que, porém, escolheu não defender a seleção da França, mas tinha bola para isso. Ele iniciou a sua carreira na França, fez toda a base em clubes da França. No Sub-20 ele chegou ao Milan, foi um dos grandes destaques da base do Milan, tacou o terror por lá, foi comprado pelo clube italiano. E aí depois dessa compra do Milan no Aubameyang, ele volta ao futebol francês emprestado pelo Milan e se destaca em clubes como Mônaco, Lille, Saint-Étienne e chega ao Borussia Dortmund em 2013 e 2014. Ali, o Aubameyang voou. Para quem gosta do campeonato alemão, à época, o Aubameyang fez dupla com ninguém mais, ninguém menos do que Marcus Reus no Borussia Dortmund. Eu lembro, muito pequeno, né, jogando FIFA, vendo com o Aubameyang. O Aubameyang era um chato no FIFA, jogava muita bola, lembro de Ultimate Team, olha aí que loucura, né? Você que é um pouco mais jovem vai entender o que eu tô falando. E o Aubameyang brilhou nas temporadas 13, 14, 14, 15, 15, 16 e 16, 17 no Borussia Dortmund, sendo um dos grandes jogadores. Teve uma temporada que ele marcou 40 gols no Borussia Dortmund. E aí ele foi vendido para o Arsenal, ficou 5 temporadas seguidas no Arsenal, brilhando, se destacando. Foi vendido para o Barcelona. Depois do Barcelona foi para o Chelsea. Depois do Chelsea foi para o Olympique de Marseille. Agora, 2 anos atrás, brilhou no Olympique de Marseille. 30 gols e 11 assistências. Foi para o Al-Qadis, da Arábia Saudita. Voltou ao Olympique de Marseille no ano passado. E fez a última temporada muito boa no futebol francês. 14 gols e 9 assistências. Esse é o Aubameyang que eu estou te apresentando. Ele é um centroavante móvel, não é... Inicialmente essa não era a sua posição, mas ele foi caindo
para ser um atacante mais fixo. Ele era um jogador mais de beirada, rápido, habilidoso, mas com faro de gol impressionante. E esse jogador, ele tá com 37 anos agora, fechou a temporada atuando no Olympique de Marselha, sendo titular, mas em alguns jogos sendo poupado, entrando no segundo tempo. E hoje, ele que tem um contrato com o Olympique de Marselha apenas até o final, até o meio do ano que vem, passa a ser oferecido para alguns clubes. E um desses clubes foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem o nome de Aubameyang na mesa neste momento, tá? O Vasco ainda não bateu o martelo. É um nome que está, sim, sendo analisado. Um jogador que hoje o Vasco analisa principalmente o fator idade dele, se a idade é um problema, e também o comportamento do jogador fora das quatro linhas, tá? Mas é um jogador hoje que o Vasco da Gama está observando, é um baita jogador. Ontem, quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei empolgado. Se assemelha, sim, à contratação de Dimitri Payet no Vasco em 2023, idêntica. Posso te falar aqui, inclusive a chegada de Aubameyang ao Vasco é maior do que a chegada de Dimitri Payet. E eu tenho informação, isso é algo que eu tenho, que quando o Felipe Coutinho saiu do Vasco, a diretoria já tinha um planejamento, está guardado esse planejamento de contratar um craque. A diretoria do Vasco quer um craque nessa janela do meio do ano, quer um grande jogador para investir o dinheiro que investia em Felipe Coutinho e trazer holofote, mídia para dentro do Vasco da Gama. Então nomes como Aubameyang serão oferecidos, outros craques europeus serão oferecidos, mas é claro, o nome do Aubameyang interessa, mexe, mas até o momento nenhum martelo foi batido. Mas tá aí, cara. Me empolga muito a possibilidade de ter Aubameyang no Vasco. Se você não conhece o nome, eu te indico, acabou esse vídeo, para aí no teu YouTube, bota aí Aubameyang e vai entender e conhecer quem é esse atacante, amigo, que é muito bom de bola. Fala galera do canal, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e também não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Se tiver a opção de hypar, hype o vídeo por favor pra dar aquela moral. Valeu galera, forte abraço, fui!